Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé. E quem vos cumprimenta é o pastor José Aparecido da Silva. E para darmos início, então, em nossa programação, nós teremos uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, pedindo a bênção e agradecendo também por tudo. Orem comigo. Grande e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, Senhor. Damos graças a Ti por mais este dia que o Senhor tem nos concedido, de bênçãos, de paz, de vitórias. Agradecemos pela saúde e nós pedimos também ao Senhor o perdão por todos os nossos pecados, nossas muitas fraquezas. Entregamos tudo nas mãos do Senhor, meu Deus. Peço em favor também dos meus irmãos que estão conectados conosco, que amam esta programação, que creem no Senhor. Nós pedimos a bênção, a saúde, a paz e a solução para os problemas, as vitórias que cada um precisa, seja no trabalho, seja na família, seja nos negócios, as criancinhas que sejam curadas, abençoadas
em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós pedimos tudo isto, meu Deus, com o perdão dos nossos pecados, nossas fraquezas, e também pedimos a inspiração divina para que todos nós possamos estar sob a mesma inspiração para sermos grandemente e graciosamente abençoados pelo Senhor. E é em nome de Jesus Cristo que nós oramos, humildemente pedindo e agradecendo. Amém. Graças a Deus. Muito bom, queridos. Nós vamos ler as Escrituras, São Lucas, capítulo 7, versículo 40. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós gostaríamos de trazer as nossas notificações, como nós fazemos diariamente. Este programa é publicado diariamente pelo nosso canal do YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo, e também republicado, reprisado através dos nossos grupos de WhatsApp. Nós temos 3 grupos e qualquer irmão que desejar fazer parte, ser um participante de um dos grupos, é só entrar em contato conosco. Nós temos aí na descrição do vídeo o nosso número. É só você entrar em contato através desse número e deixando o seu nome para que nós possamos então fazer o teu contato de uma maneira personalizada. Dito essas coisas, então, nós lembramos ainda que esta programação é uma gentileza da Igreja da Mensagem, que está na Rua Romênia, número 212, no Jardim Europa, em Santa Bárbara do Oeste, no estado de São Paulo. E os nossos cultos ali são realizados todos os domingos, no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, também nós temos o nosso tabernáculo, localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. O Parque Shalom, um residencial que está no bairro Boa Vista. E os nossos cultos são realizados no tabernáculo ali, todos os sábados, no horário das 18h30, e todos são bem-vindos. Você é bem-vindo para vir e adorar conosco ali em nossas reuniões. Muito bom, então. E agora nós vamos para a leitura bíblica, conforme nós anunciamos. Isto aqui é uma continuação das programações anteriores do mesmo texto, e nós vamos continuar extraindo as boas coisas da palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. Leiamos então a partir do versículo 40. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para meus pés, mas esta regrou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés.
Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Amém. Que o Senhor nosso Deus acrescente as suas bênçãos a essa sagrada leitura. E agora nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual. O nome do hino que nós vamos ouvir é A Última Trombeta, e esse hino é interpretado pelo cantor sacro Antônio Soares. Nós vamos ouvir então esse louvor e depois deste hino nós voltaremos com a continuidade da meditação da bendita palavra do Senhor nosso Deus. Ouçamos e meditemos. Ouviremos o estrugir da última trombeta, que está próximo a soar lá do além. É um sinal para o universo inteiro que o fim de todas as coisas aí vem. Fogo saraiva sobre o mundo vai cair, homens deste mundo destruir. Porém os salvos que já vivem além do véu dará arrebatamento e vai morar no céu. Antes de tudo Jesus aparecerá e sua igreja gloriosa levará. Os mortos em Cristo logo ressuscitarão, e os crentes vivos entram em transformação, e subiremos ao encontro do Senhor, ficando livre deste mundo de horror, até o dia que a igreja há de voltar, com Jesus em grande glória, o mundo há de julgar. Do céu descerá a nova Jerusalém, pela cidade que o Cordeiro é sua luz, e viveremos por toda a eternidade, contemplando a face meiga de Jesus. O mundo aqui ficará em tribulação, porque não quis aceitar a salvação que o nosso Deus com tanto amor nos revelou, quando seu Filho a este mundo enviou. E blasfemaram contra a palavra de Deus, e por isso sua ira se acendeu. Todos desmaiaram de terror na presença inconfundível do seu julgador. Naquele dia da grande reunião, tribos e línguas todas se ajuntarão perante o trono do Cordeiro do Senhor. Muitos homens desmaiaram de terror, porque ali os grandes livros se abrirão, e suas culpas lhes condenarão, e sentirão o grande arrependimento, porém já não é mais
tempo a porta se fechou, terá início a grande separação. Os filhos da luz e os filhos da perdição, os que estiverem à esquerda de Jesus, o fogo eterno a este queimarão. Porém os salvos que já vivem com a luz, que desprezaram este mundo de ilusão, irão gozar por toda a eternidade na gloriosa cidade preparada por Jesus. Do céu descerá a nova Jerusalém, pela cidade que o Cordeiro é sua luz, e viveremos por toda a eternidade contemplando a face meiga de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor nosso Deus, que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória, receba essa adoração e que os nossos corações fiquem felizes, fiquem alegres quando acompanhamos um louvor assim. E agora nós vamos dar continuidade então com o estudo da mensagem A Presença de Deus Não Reconhecida. E nós vamos dar continuidade a partir do parágrafo 99. Vamos aqui então. Então, depois que ela terminou de lhe prestar o serviço, ele olhou, disse: Simão, tenho algo a dizer-te. Então, essa porção aqui da mensagem foi a mesma que nós lemos na Bíblia, quando o Senhor Jesus Cristo chamou a atenção do fariseu, de Simão. Então ele continua: tu me convidaste a vir aqui, tu me trouxeste aqui, em outras palavras, um trunfo em tua manga. Tu quiseste me exibir, tu quiseste provar que eu não era o que sou, e tu, quando me trouxeste aqui, tu devias ter me lavado os pés, mas não lavaste. Tu devias dar-me azeite para ungir a cabeça, mas não deste. Tu não me recebeste com ósculo de boas-vindas. E esta mulher, desde que estou aqui, lavou-me os pés com suas lágrimas e os enxugou com seu cabelo, e constantemente tem beijado meus pés desde que estou aqui. Tenho uma coisa contra ti, Simão. Muito bem, vamos dar uma pausa aqui então, no final do parágrafo 99. O Senhor Jesus Cristo, então, chamou a atenção de Simão e disse: Simão, eu tenho uma coisa a dizer a você. Porque Simão estava pensando lá, na sua mente, assim, se ele fosse realmente profeta, porque na verdade Simão o chamou lá para desafiar, para fazer um desafio a ele, e para provar para todos que, na verdade, Jesus não era nenhum profeta, não. Então, foi por isso que o Senhor Jesus Cristo tomou essa atitude. Simão, eu tenho uma coisa a dizer-te. Ele disse: dize-a, mestre, pode dizer. Ele disse: eu entrei aqui, e começou a citar os deveres do anfitrião de uma festa, os quais não foram cumpridos em relação ao Senhor Jesus Cristo.
justamente porque ele não dava nenhum mérito para o Senhor Jesus Cristo, nem como amigo e muito menos como profeta. Então o Senhor Jesus Cristo disse tudo isto: você não lavou meus pés, você não me deu óleo para ungir a cabeça, você não me saudou com ósculo santo. E esta, quando entrou aqui, não cessa de beijar meus pés, não cessa de lavar os meus pés com as suas lágrimas, e enxugar com seu cabelo, e também ungir os meus pés com um unguento caríssimo. O profeta irmão Brana disse, porque era verdade que aquela mulher era uma mulher de má fama. Ela era uma prostituta e ela veio para honrar ao Senhor Jesus Cristo, certamente para suplicar-lhe o seu perdão, a sua graça, a sua misericórdia. Mas por que ela iria a um homem desconhecido fazer essas súplicas, esses pedidos, e também dedicar-lhe toda essa honra? Porque ela já havia tido uma revelação de quem ele era. E ela também já havia sabido o que ele fez com a mulher samaritana no poço de Jacó. Foi por isso que ela procurou Jesus. Então, quando a mensagem foi pregada para ela, a mensagem da mulher do poço, ela creu. Ela aceitou e certamente ela ficou aguardando um momento, uma oportunidade em que ela pudesse se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. E aquele dia foi a sua chance. Ela o encontrou. Foi por isso, e o profeta diz assim, que ela então pegou o dinheiro que ela ganhava com a sua prostituição e foi lá e comprou aquele unguento caríssimo, que era um unguento de nardo puro, e esse unguento, diz os historiadores, que ele era encontrado somente na Índia. E então ela veio com aquele unguento caríssimo, gastou todo o seu dinheiro, todas as suas economias, e veio e ungiu ao Senhor Jesus Cristo. Mas que coisa comovente! Que atitude maravilhosa de uma pessoa! Isso aí é uma lição para nós, porque o Senhor Jesus Cristo disse que não veio para condenar, mas veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Essa mulher pecadora, tal como a mulher do poço, era algo que se havia perdido. Era um ser humano de Deus que se havia perdido. Ao contrário de Simão, que era um fariseu. Ela não era um fariseu. Então, foi por isso que ela procurou ao Senhor Jesus Cristo. E aí o Senhor disse para Simão: eu tenho uma coisa para dizer para você, Simão. Ele disse: pode dizer, mestre. Aí ele então lhe mostrou tudo aquilo que ele devia ter feito a um convidado de honra, porque Jesus não estava lá de bicão. Jesus estava lá pelo seu próprio convite de Simão. E por que ele não lhe fez as honras necessárias? Porque ele queria provar, ele queria expor, fazer uma exposição do Senhor Jesus Cristo e provar para os seus demais convidados, amigos da sociedade, que Jesus não era aquilo que se dizia e muito menos aquilo que o Senhor Jesus Cristo alegava ser. Então, ele pensou, e para que ele soubesse que Jesus era realmente um profeta, o Senhor Jesus Cristo revelou seu pensamento. Você notou isso?
o Senhor Jesus Cristo revelou o pensamento de Simão. Era justamente o que ele estava pensando. E ele disse: você quer saber se eu sou realmente profeta? Pois eu vou te dizer o que você está pensando. Olha isto, olhemos isto. Então ele disse: eu vou fazer para você uma pergunta. É uma parábola. 2 devedores deviam para um mesmo credor. Um devia 500 dinheiros e o outro devia 50 dinheiros. Ambos eram devedores, só em quantidade diferenciada. Um devia 10 vezes mais o que o outro, que devia só 50. Então, o credor veio e perdoou o que devia 500. E também veio e perdoou o que devia 50. Observemos isto, a parábola do Senhor Jesus Cristo. Ele perguntou para Simão: qual dos dois, Simão, você acha que seria mais grato e que o amaria mais? Amaria seu credor mais? Ele respondeu: eu tenho para mim que seja aquele que mais foi perdoado. Pronto. Ele deu a resposta certa. Aquele que mais foi perdoado, mais amava. Aquele que tinha menos culpa, menos dívidas, esse não tinha tanta razão, tanto motivo para amar o seu credor tanto assim. Porque era uma dívida pequena mesmo, não é? Então, isso mostra que muitas vezes as pessoas se julgam muito boas, muito santas, muito melhores do que as outras. Eu me lembro em tempos antigos, no tempo da minha infantilidade, até da infância, não é? Eu me lembro que aqueles velhos, a gente ia falar do evangelho para eles, e eu era um garoto assim muito afoito, e gostava de falar do evangelho para as pessoas, mesmo sendo garoto de 8, 10 anos. Eu falava do evangelho e aqueles velhos às vezes desfaziam da gente. Falando: não, menino, você é criança ainda, você não sabe das coisas, você ainda não viveu bastante, o suficiente para compreender as coisas. Mas eu já sou velho, eu não preciso mais do evangelho porque eu já aprendi a vida. Mas você talvez precise, porque você ainda não conhece nada da vida. Era assim que eles desfaziam da gente. E muitas vezes os velhos diziam: não, quem tem que aceitar é você, porque você ainda não sabe nada e você comete muitas coisas erradas. Mas eu não, eu já sou juizado, eu não cometo mais esse tipo de coisas. Era assim. Então, o menino, o rapaz, se você fosse pregar para o rapaz, ele dizia assim: ah, não, que isso, eu sou muito jovem ainda, eu vou aproveitar a minha vida e quando o tempo passar, que eu ficar mais velho, então eu vou tratar de procurar uma religião. Para começar, ninguém estava falando em religião, estava falando em salvação, em Jesus Cristo, não pertencer a uma igreja. Estamos entendendo? E sempre foi assim, a vida sempre foi assim. Simão certamente era esse que não precisava que ninguém lhe ensinasse nada, porque ele se julgava muito sábio, ele se julgava muito correto e muito direito. A mulher não. A mulher se julgava pecadora, miserável, necessitada. Então, qual dos dois você gostaria de ser? Qual das duas pessoas, o meu irmão ou a minha irmã que está me ouvindo agora, gostaria de ser? Simão ou a mulher pecadora? Porque Simão já era tão arrogante que nem precisava mais de Deus.
nem precisava mais de se converter, nem precisava mais de orar pedindo perdão pelos seus pecados, porque talvez ele até pensasse que ele não tivesse pecado. Mas a mulher não. Ela tinha tanto pecado que ela veio, gastou todo o seu dinheiro, tudo que ela tinha, comprou aquele unguento caríssimo para ir lá e oferecer àquele que ela descobriu por revelação que podia perdoar-lhe os pecados. Isso é maravilhoso e tremendo, e todos nós precisamos observar esse tipo de coisa, porque isso acontece ainda hoje, agora. Eu não sei se eu estaria falando para alguém que pensa dessa maneira. Não, eu já sou crente há muito tempo. Uma certa vez um pregador foi pregar para... um pregador jovem, não é? Foi pregar para um pastor já bastante experimentado, bastante vivido. E você sabe o que o pastor mais velho respondeu para o pregador jovem? Ele disse assim: ah, menino, quando você estava amamentando eu já era crente, eu já era pastor. Você é muito garoto para pregar o evangelho para mim. Porque ele estava falando da mensagem para o outro pastor que não era da mensagem, não é? Então, você sabe qual a resposta que ele recebeu? O pastor idoso? E a resposta que ele recebeu foi essa: na verdade o senhor é muito mais vivido, muito mais experimentado do que eu. Mas tem uma coisa que eu posso lhe dizer: Eli era muito mais experimentado do que Samuel. Samuel era um menino que estava ali para aprender a religião no templo, auxiliar do sacerdote ali, o sacerdote Eli, para que depois ele também viesse a ser um sacerdote quando ficasse mais treinado, mais experimentado. Então o irmão disse, o jovem pregador disse ao idoso pregador, pastor já experiente, ele disse: Samuel era muito mais jovem do que Eli, mas no entanto a palavra do Senhor veio a Samuel, dizendo a Eli que ele ia morrer se ele não pusesse a casa dele em ordem. E no entanto, ele caiu para trás e quebrou o pescoço e morreu. É isso que nós precisamos aprender. Porque nós que somos velhos, me desculpem dizer assim, eu me incluo entre os velhos, nós que somos velhos, às vezes nós queremos menosprezar aqueles mais jovens que estão muito alegres, muito animados, afoitos, pregando o evangelho. E às vezes nós pensamos que nem precisamos mais ouvir esse jovem, esse suposto jovem. Que Deus tenha compaixão de nós. Mas voltamos para a mulher então do unguento, não é? Como ela era muito pecadora, ela ofereceu tudo que ela tinha, gastou todo o seu dinheiro, veio, chorou, beijou-lhe os pés, enxugou os pés com o cabelo e derramou aquele unguento caríssimo que lhe custou todas as suas economias, porque os seus pecados eram muitos, e mesmo certamente em seu coração ela pensava: mesmo fazendo eu tudo isso, ainda assim eu sou devedora. Mas que coisa maravilhosa que o Senhor Jesus Cristo fez. Quando ele terminou de falar a Simão, ele virou-se para a mulher e disse: mulher, os teus muitos pecados foram perdoados. Aleluia! E onde quer que o evangelho seja pregado, se for num programa de YouTube, nesta hora que você está
exatamente ouvindo esta pregação, ou seja, onde quer que seja, isto seria contado, disse o Senhor Jesus Cristo. Onde quer que esse evangelho for pregado, isso sempre será contado, porque ela está me ungindo para a minha morte, disse o Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, nós não vamos dar prosseguimento, não vamos começar outro parágrafo, porque o nosso tempo ali já está praticamente se esgotando. Mas vamos então ficar com essa aprendizagem para nós, com esse exemplo bíblico, para que nós possamos saber fazer a escolha de que lado nós devemos ficar ou que nós queremos ficar. Nós gostaríamos de ficar do lado da mulher pecadora ou do lado de Simão? Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, nos ajude cada dia a sermos mais humildes, mais fiéis ao Senhor, amar mais ao nosso próximo como a nós mesmos e amar a Deus sobre todas as coisas, respeitar a sua palavra, honrar aos seus profetas. Aleluia! Que o Senhor Deus possa receber a nossa adoração. E agora nós vamos ter o nosso momento de oração para encerramento. Oramos então agora. Eu convido a todos para orarem juntamente conosco. Gracioso e bondoso Deus, mais uma vez, Senhor, estamos com os nossos olhos fechados e nós agradecemos ao Senhor por este momento com Deus. Nós podíamos chamar isto de momento com Deus, quando nós estamos aprendendo da Tua Santa Palavra. O Espírito Santo traz a palavra para os nossos corações, para as nossas vidas. E eu coloco minha vida diante do Senhor, Pai. Particularmente eu faço isto, mas eu também coloco as vidas dos meus irmãos que são sinceros, são fiéis ao Senhor, que creem na Tua Palavra, que honram aqueles que pregam a Tua Palavra, que honram os Teus profetas também. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós pedimos as bênçãos em favor de todos. Nós pedimos a cura divina em favor dos doentes. Mais uma vez, aquele que está doente, levante sua mão agora e creia no Todo-Poderoso. Creia no Senhor Jesus Cristo, que morreu para salvar e para nos dar saúde, para levar sobre si as nossas enfermidades. Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba a bênção, receba a cura divina, receba a vitória, a solução para os problemas, a libertação, que os demônios se afastem das vidas, saiam dos lares, saiam das famílias. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que as criancinhas sejam curadas também. Nós oramos em favor de todos os pequeninos, para a glória do bendito nome do Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos e agradecemos. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Amados, chegamos ao final da nossa apresentação de hoje. Fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E se Ele permitir, nós estaremos juntos novamente em nossa próxima programação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém.